Amém? E enquanto isso, você que já tem o esboço, vamos abrir lá em Jeremias, no capítulo 18. Jeremias, capítulo 18. Você que trouxe a sua Bíblia, se você não trouxe a sua Bíblia, provavelmente vai ser projetada aqui também na frente. Você tem a oportunidade de estar lendo aqui juntamente com a projeção. Amém? Lá em Jeremias, então, no capítulo 18, lá onde está escrito Jeremias, que nós vamos ler agora, coloque o teu nome. Vou colocar meu nome aqui, você coloca o teu nome, onde que diz assim: a palavra do Senhor que veio ao link, ao pastor Salésio, né, ao Juvenal, dizendo, a mim, né? Ao link, a mim, dizendo: dispõe-te. Dispor, o que é? É eu tomar uma atitude, é eu fazer de coração alegre, de boa vontade. Porque se não for assim, não é se dispor. Se não for dessa forma, vai dizer: ah, meu Deus, vou eu, tá bom, falou, eu vou, né? Mas Deus diz para o link e diz para você: dispõe-te, desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Vamos continuar. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Desce. Podemos ver aqui o primeiro ponto, está falando sobre humildade, humilhar-se na presença de Deus. Nós precisamos nos humilharmos na presença de Deus, porque quando nós formos nos humilharmos na presença de Deus, então nós seremos exaltados. Estar na presença de Deus, tudo começa de dentro para fora. Achei muito interessante, né, quando o cientista esteve aqui, que me fugiu, Adalto Lourenço, ele disse: Deus primeiro termina, depois ele começa. Deus nos fez. Começa de dentro para fora agora. Nós estamos prontos, já estamos terminados, mas agora de dentro para fora. Começa. E o que nós vamos ver aqui esta noite? Algumas situações. Jeremias, então Deus disse para Jeremias: Jeremias, desce, porque daí eu vou falar contigo. Porque nós precisamos, e nós somos servos, nós precisamos nos humilhar na presença do Senhor. À medida que nós nos humilharmos na presença do Senhor, nós vamos ouvir a voz dEle. Enquanto nós formos soberbos, nós não vamos ouvir nada. Até porque a palavra de Deus diz que os soberbos Ele quer ver de longe. E aqui Jeremias então disse: então tá bom, Senhor, então eu vou descer. E lá estava o oleiro fazendo o vaso. Que legal, essa mesinha deu bem certinho. E estava lá fazendo o vaso. E Deus disse para Jeremias: olha o vaso. Mas interessante, quando Jeremias chegou lá, e diz a palavra que o vaso se lhe quebrou na mão do oleiro. Sabe? O humilhar-nos diante e na presença do Senhor é porque às vezes nós precisamos ser quebrados.
E para ser quebrados, e para fazer algo diferente, nós precisamos ser quebrados na totalidade. Por que na totalidade? Porque é assim que o oleiro faz. Quando um vaso não dá certo, o que o oleiro faz? Ele desmancha o vaso e começa tudo novamente. Sabe, se o oleiro começar a fazer um vaso, de repente deu alguma coisa errada, deu uma rachadura, ficou um furo, uma pedrinha às vezes no barro. Então, não adianta nós pegarmos um pouco de barro que está ali do lado. Vamos tapar esse furinho aqui, vamos tapar esse defeito que a pedrinha fez no barro. Vamos esconder ele aqui, passando um barro por cima. Você acha que aquele vaso vai ficar perfeito? Ele não tem como ficar perfeito. E sabe por que ele precisa ser perfeito? Ele não pode ter um furinho, e não pode ter uma fissura, uma rachadura, porque Deus quer nos encher da unção dele, para que esse vaso transborde da unção dele. E se tiver alguma rachadura, alguma coisa, a unção começa a ir embora. Nós precisamos deixar ser moldados pelo oleiro. Aí você vai dizer assim, ah pastor, mas eu acho que dói. Deixa eu dizer uma coisa para você, não dói. Porque é o oleiro que com as suas mãos, como ele nos criou, ele está nos fazendo de novo. Ele sabe como lidar com o barro. Talvez se eu ou você quiséssemos moldar alguém, com certeza ia doer. Vou usar o John aqui, né? Se eu quisesse moldar o John do meu modo, é John, né? Do meu modo, não é com D. Talvez ele ia dizer, ai, dói, não, assim não. Mas quem está fazendo um vaso novo é o oleiro, o cara que entende de barro. É o Senhor que entende de mim e de você. Mas interessante que o barro, ele precisa ser mole. O oleiro não tem como moldar um barro duro. O oleiro não tem como moldar um coração duro. O oleiro só pode moldar um coração maleável. Um vaso maleável, um barro maleável. E falando desse barro duro, hoje nós estávamos almoçando, e daí teve um acontecimento há muitos anos atrás na nossa vida. Nós estávamos relembrando hoje na hora do almoço. E o que aconteceu na minha casa naquele dia, à noite era culto, nós ainda éramos lá na outra igreja aba. E eu cheguei para minha família e disse, é o último culto que eu vou da minha vida. E a hora que eu saí atravessado, irmão, vocês já viram um alemão grosso? E o meu filho ainda lembrou hoje, e o pai ainda bateu a porta da casa, bateu o portão. Imagina aquilo que estava dentro de mim. E eu fui para o culto. E a minha esposa ainda disse assim, eu só do lado e orando para que esse homem tivesse esse coração quebrantado. E foi, e no louvor nada mais, eu me lembro disso. Eu fiquei, que disse, é a última vez, eu falei que era a última vez que eu ia entrar aqui. Ou lá, né? E sabe, foi quando o pregador daquela noite começou a pregar, a palavra começou a entrar na minha vida. Aquele coração duro começou a ser um coração de carne, um coração maleável. Um coração onde que Deus disse assim, agora eu posso agir.
agora eu posso trabalhar. Está trabalhando até hoje. Vaso difícil ficar pronto, mas Deus é bom, o tempo todo Deus é bom. Deus continua trabalhando na minha vida, continua me moldando. E nós precisamos ser moldados diariamente. Para quê? Para que cada vez mais o vaso fique bonito. Aqui diz assim, ó, porque ele quebrou e aí ele tornou a fazer um vaso como bem lhe pareceu. Sabe, às vezes o vaso precisa ser quebrado porque nós começamos a fixar algo de que nós somos autossuficientes. Sabe, tem coisas que a gente dá para Deus e aí demora um pouquinho. A gente, Deus, daqui, me dá esse negócio de volta aqui que eu acho que já vi que tu não vai dar jeito, deixa que eu vou fazer. Eu dou jeito, já vi que está demorando, então deixa que eu vou resolver. Sabe? Nós às vezes nos queremos nos tornar autossuficientes, mas o Senhor, Ele vem e quebra o barro e faz conforme o pensamento dEle esse vaso, não como eu acho que eu teria que ser. Mas deixar que o pensamento de que o agir de Deus seja diferente na minha e na tua vida. E não achar que eu é que estou certo da maneira como eu estou caminhando no meu dia a dia. O barro precisa ser maleável. Deixa Deus trabalhar em você. Deixa Deus trabalhar em mim. Não dói. Deixa ser quebrado se necessário for. Sabe por quê? Porque daí Ele vai fazer como bem lhe parece. Mas vamos lá no texto de Lucas, capítulo 19 de Lucas. Nós queremos esta noite aqui fazer uma comparação e falar de humilhar-se na presença de Deus. Esse é o título dessa mensagem desta noite, humilhar-se na presença de Deus. E nós vamos ler alguns versículos lá de 19 de Lucas, a partir do versículo 1, que fala sobre Zaqueu. E diz assim: entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade, e eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e ricos, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, me convém ficar hoje em tua casa. E ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa eu tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Até aqui por enquanto. Então nós temos uma passagem onde que Jesus está entrando na cidade. E ele olha para cima e vê Zaqueu. E aqui diz que ele era de pequena estatura e que tinha uma grande multidão. E o primeiro item que nós vamos ver aqui hoje é a soberba. Zaqueu, maioral dos ricos, funcionário federal, cobrador de impostos, subiu. Mas Jesus, quando entra, diz a passagem que Jesus viu Zaqueu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque eu não falo com soberbos.
Eu quero falar contigo olho a olho. Eu quero falar contigo. Te humilha, Zaqueu. Você pode ser o cara. Mas eu quero te dizer uma coisa. Eu sou o Senhor. E você é o servo. Eu não vou falar com você olhando para cima. Eu quero falar com você aqui. Desce, Zaqueu. Desce desse teu pedestal. Desce desse teu lugar. Desce desse teu emprego que você acha que é o tal. A soberba. Desce, Zaqueu. Eu preciso falar contigo. E olha que interessante. Se Zaqueu estava lá em cima, na árvore, ele subiu porque a passagem diz que ele queria ver Jesus. Sabe por que eu e você estamos aqui esta noite? Porque tinha um joelho dobrado por cada um de nós. E eu creio que tinha um joelho dobrado na vida de Zaqueu. Porque Zaqueu, qual o interesse? Ele disse, poxa, vai passar Jesus ali, então eu quero ver quem é Jesus. Eu quero conhecer. Hoje de manhã eu até brinquei, né? E vou brincar hoje novamente, agora à noite. Vou dizer assim, eu acho até que o Zaqueu era um dos Natanaéis da Rede Vermelha. Porque com certeza alguém havia falado de Jesus para Zaqueu. Sabe por quê? Porque ele subiu depressa e foi lá para ver quem era Jesus. E de estatura pequena, e ele disse que a multidão o atrapalhava. Preguei esses tempos aqui sobre a multidão. De que nós estamos na multidão, mas não somos da multidão. E sabe que ali a multidão também estava atrapalhando Zaqueu? Interessante, a multidão sempre quer atrapalhar as coisas de Deus. E Zaqueu então subiu. Mas eu acho muito interessante que ele sobe correndo diante de um sicômoro, no versículo 4, a fim de ver passar Jesus ali. Quando Jesus chega naquele lugar, então, diz para Zaqueu descer. No versículo 6, e olha só, como ele já havia ouvido falar de Jesus, e na verdade, eu creio que o Espírito Santo já estava agindo na vida dele. Porque aqui diz que ele desceu depressa e recebeu Jesus com alegria. Olha que ele não era nem convertido ainda, hein? E você já viu alguns convertidos aí? A alegria que está? Tem uma música que diz que a alegria de Jesus é a nossa força. Sabe, tem umas pessoas que às vezes são alegres, que nem aquele personagem na televisão. Faça como eu, sorria. Crente é alegre, porque Jesus mora em mim e em você. Nós somos alegres. Olha só, Zaqueu já desceu com alegria. Mas, da mesma forma, como ele desceu com alegria, quer ver a multidão? Seguindo. Ele desceu de toda a pressa, o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um pecador. Murmuração. Segundo item que você tem no teu esboço aí, não murmurar. Falamos semana retrasada, né? Não murmurar. O povo, além de murmurar, quis ser juiz. Porque deu uma sentença para Zaqueu dizendo que ele era pecador. Quem somos nós para chegarmos a apontar para alguém e dizer, tu és um pecador?
Mas a multidão, o povo, já estava apontando o dedo. Esse é um pecador. A multidão muitas vezes atrapalha. Zaqueu, então, vai em casa, Jesus está junto com ele. E eu acho muito interessante. Ponto 3 é o não murmurar. O ponto 4 você não tem aí, mas a palavra que transforma. Se nós olharmos lá no Antigo Testamento, só num dia, numa pregação, 3.000 se converteram. Depois, mais 5.000, né? É isso? A palavra transforma. A palavra não volta vazia. A palavra ela é eficaz. A palavra, quando Jesus chegou na casa de Zaqueu, com certeza ele falou para Zaqueu com relação à palavra. E Zaqueu entendeu no ato. Zaqueu teve uma transformação no ato, porque ele diz assim: Senhor, entendi tudo que estás falando. Agora ele podia mesmo dizer que ele era um pecador. Porque ele disse assim, Zaqueu se levantou, né, e disse: Senhor, eu resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa eu tenho defraudado alguém, eu quero restituir 4 vezes mais. A palavra mostrou para ele de que ele estava errado, de que ele precisava de Jesus, que ele precisava ser transformado a vida dele. E a bênção é completa, porque não foi transformado só a vida dele, mas no versículo 9 diz assim: então Jesus disse: hoje houve salvação nesta casa. Todos da casa de Zaqueu foram salvos. Todos foram salvos. Lá em 1 Pedro 5 e 6, você não tem aí? Mas diz assim: portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Nós precisamos nos humilharmos na presença de Deus. Nós precisamos primeiro não sermos soberbos, porque Deus não fala com soberbos. Depois o que nós vimos? Humilharmos, não murmurarmos. A gente viu isso muito no outro domingo que a gente pregou. A palavra que transforma, a palavra que modifica todas as coisas. E é interessante, nesses 2 textos que nós vimos, se nós olharmos Jeremias e se nós olharmos Zaqueu, sabe o que se resume? Obediência. Deus disse para Jeremias: desce. Jeremias podia não ter descido, certo? Senão eu não vou. Vou ficar por aqui. Quando Zaqueu está lá em cima, Jesus disse: Zaqueu, desce. Zaqueu podia ter dito: não, aqui está bom. Estou vendo tudo aqui, está confortável aqui, por que eu vou descer? Às vezes nós queremos ficar confortáveis. Às vezes nós não queremos descer. Mas sabe por que às vezes nós não queremos descer? Porque às vezes nós temos medo de sermos quebrados e ser feito um vaso novo. Mas não dói. Deixe o Senhor essa noite te moldar. Seja um barro mole. Seja um barro mole.
E deixa o oleiro fazer em mim e em você um vaso novo como bem lhe parecer. Sabe, é uma palavra curta esta noite, mas quando fecha, e até a pastora Arlene, né, até trouxe esse versículo na consagração, quando a gente falou alguma coisa desse respeito, e eu achei que esse versículo assim vai fechar esta mensagem. Porque quando nós nos humilhamos, quando nós somos exaltados, quando nós ouvimos a voz do Senhor. Ah, pastor, quando é que eu vou ouvir a voz do Senhor? Através da palavra, através da oração, através do tempo de nós estarmos com o Senhor. Lembra que eu falei esses dias? Nós temos que fazer um link com Ele. Eu já estou linkado. Nós temos que fazer um link com o Senhor. Se você não sabe como faz um link, é L-I-N-K. Mas esse versículo, quando nós nos humilhamos, quando Deus diz assim, quando está tudo preparado para diante de nós, Deus vem e diz assim, então conduziu até fora Abraão e disse, olha para os céus, contempla os céus, as estrelas, se é que podes. E lhe disse, será assim a tua posteridade. Quando nós nos humilhamos na presença do Senhor, Ele nos exalta. Quando nós nos humilhamos na presença do Senhor, nós podemos enxergar além daquilo do que nós sempre imaginamos, porque o Senhor nos dá uma visão espiritual muito mais ampla do que os nossos pensamentos, porque os pensamentos dele são maiores do que os nossos pensamentos. E quando nós nos humilhamos, que nós somos exaltados, nós podemos contemplar tudo aquilo que o Senhor tem feito na minha e na tua vida a cada dia. E eu gostaria de aproveitar essa palavra. E eu queria fazer um convite esta noite. De repente você entrou aqui esta noite. Talvez você está aqui conosco pela primeira vez, pela segunda. Talvez você já está vindo mais tempo aqui conosco. Você tem ouvido a palavra. Você tem ouvido a cada domingo. A semente da palavra é lançada e uma hora ela vai germinar. E de repente hoje ela está germinando no teu coração. E hoje é o dia de oportunidade. Sabe, as oportunidades não são toda hora que elas passam. Hoje é uma oportunidade. O Senhor te trouxe aqui esta noite. Já estava escrito a nosso respeito esta noite. E esta é a oportunidade. Talvez você está aqui e disse assim, mas como é que é esse negócio de humilhar? Como é que é esse negócio de não murmurar? Como é que é essa obediência? Como é que é isso de buscar aí a Jesus, de buscar a Deus? Isso é tão complexo, né? E maravilhoso. E o convite que eu quero fazer esta noite, se você talvez entrou aqui e você nunca teve a oportunidade de chegar e dizer assim, eu preciso desse Jesus. Jeremias tinha Jesus. Zaqueu estava lá em cima e disse, desce Zaqueu. Porque Zaqueu precisava de Jesus. E quando Jesus entrou na vida de Zaqueu, quando Jesus entrou na casa de Zaqueu, tudo foi transformado.